Tu acredita em reencarnação? Bom, eu acredito. Por quê? Eu acredito por isso, por aquilo outro. Acabou. Tu não tem que convencer a pessoa da tua crença. Quando tu tenta... Presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção. 1. Espiritismo não é religião. Espiritismo é uma doutrina filosófica onde nós, estudando a doutrina que Kardec nos trouxe através dos espíritos, nós temos o aprendizado do que acontece encarnado e após o desencarne. Nós temos esse entendimento, é uma postura que nós temos. Ai, Rochelle, mas vocês rezam Ave Maria, Pai Nosso. Sim, fazemos preces, fazemos as preces para nos conectarmos com o alto. Mas, como nós falamos já essa semana, a oração, ela não é somente as orações católicas, elas estão dentro do nosso coração. Fazer uma prece da boca para fora é a mesma coisa que nada. As preces, as orações que fazemos nos aproximam do alto, nos ligam a espíritos superiores que podem vir ao nosso auxílio para a gente ter essa conexão com os espíritos benfazejos que estão perto de nós ou estão tentando se aproximar de nós. Nós estamos elevando nosso coração, elevando nosso pensamento, elevando nossa vibração. Ah, Rochelle, mas o Espiritismo fala de Jesus Cristo e fala de Deus. Sim. Por quê? Porque quando o Espiritismo foi codificado, os ensinamentos dos espíritos para Kardec vão de encontro aos ensinamentos de Jesus. Os espíritos falaram de Jesus, os espíritos falaram de Deus. Não foi Kardec que inventou Deus, não foi Kardec que inventou de colocar Jesus. Perguntou sobre divindades, perguntou sobre crenças, perguntou sobre preces, a eficácia da prece. Quem ler vai saber. Quem ler vai saber. Terceiro, o espírita não tenta botar a goela abaixo de ninguém nesses entendimentos. E mandar estudar, dizer vai estudar, não é uma ofensa. Não quer dizer que a pessoa que está dizendo para outra estudar não quer dizer que sabe mais ou é superior. Quando a gente fala estudar, é pelo menos conhecer o que traz a doutrina kardecista, o espiritismo kardecista. 5. São vários espiritismos que existem, principalmente no Brasil. São vários espiritismos. Ah, não, mas o único espiritismo verdadeiro é de Kardec. Não é. Não é. A doutrina espírita kardecista é uma coisa. As pessoas que seguem a doutrina espírita é uma coisa. Outra coisa é pessoas que seguem outras linhas, mas não que não sejam espíritas. São linhas que trabalham com espíritos, que trabalham com benfazejos, que trabalham com a espiritualidade. Ninguém é dono da espiritualidade. A espiritualidade trabalha aonde ela tem que estar. A espiritualidade trabalha na evangélica, a espiritualidade trabalha na Umbanda, no Testemunho de Jeová, trabalha nos Mormons, trabalha na Igreja Católica, trabalha na Igreja, enfim, em todos. No muçulmano, no taoísmo, em todas. A espiritualidade está em todas as religiões. Querendo assumir ou não, ela está sim, que todos são acompanhados pelos espíritos benfeitores ou malfeitores, de acordo com o líder que está passando para as pessoas os ensinamentos tortos ou retos. Estamos entendidos sobre isso? Agora,
o espiritismo kardeciano ou kardecista, ele não é um livro de regras, ele é um livro de esclarecimentos. Ai, Rochelle, então na doutrina espírita pode tudo. Dentro da moral. Esses ensinamentos trazidos dentro de uma moral que é o próprio ensinamento, nós temos várias ações, vários hábitos que a doutrina espírita, ela não é que ela não seja proibido, não é proibido, ela te mostra como os espíritos orientam a fazer tal coisa. Uma prece, uma oração, uma evocação, uma forma de trazer também o convencimento desses irmãos desencarnados. Tudo isso tem ali. E tudo isso tem ali desde o início dos tempos. Porque foi perguntado desde o início dos tempos. Aí as pessoas falam as besteiras boca fora, falando de espiritismo, como se espiritismo fosse uma coisa só. Sem ter conhecimento de nenhum deles. De nenhuma das linhas de raciocínio, de literatura, nenhuma. As pessoas têm um conhecimento raso, nunca entenderam a doutrina espírita kardecista, que nós não temos, na doutrina kardecista não tem ritual, não tem imagens, não tem nada disso. Não tem nada disso. Oferendas, por exemplo. Ai, Rochelle, tá, então a Umbanda não é espiritismo. É. Pode até, inclusive, a Umbanda saiu de dentro de um centro espírita. Ai, mas Kardec fala que o espiritismo é de baixa evolução. A Umbanda é do espiritismo de baixo não sei o que lá. Cara, não viaja. O espiritismo kardecista foi codificado em 1800 e bolinha, ó. 1863 foi esse texto aqui. A Umbanda nem existia. A Umbanda sim tem o espiritismo. Tem sim. Mas não é o espiritismo kardecista. Vocês conseguem entender isso? Ai, mas não pode então. Então, se não é o kardecista, não pode usar nada do Kardec. Por que não? Tu é o dono do kardecismo agora para as pessoas não poderem se basear, não poder aprender moral, humildade, que também se ensina na Umbanda. E eu acho uma baita de uma perda de tempo espírito de baixa frequência. Não é nada. Baixa frequência é quem está falando isso, né, Kitana? Baixa frequência são os espíritos que estão junto com essa pessoa falando esse monte de besteira e a pessoa está dizendo que é baixa frequência. Baixa frequência é nada. Falam baixa frequência porque nunca sentiram a energia de amor de uma entidade da Umbanda. Nunca sentiram nada. Nada. Então eu acho que para tu falar de alguma coisa nesse sentido, eu acho que tu tem que ter no mínimo conhecimento. Não é achismo, é conhecimento. Isso aí não é opinião, não é a minha opinião. Não é a minha opinião. É dentro das coisas que a gente estuda e dentro do entendimento que a gente recebe, a gente percebe que não é opinião, é fato. Ai, mas daí tem que chamar Kardec, pá, mas daí tem que chamar André Luiz, tem que chamar Chico Xavier. Chama.
Problema nenhum. O que conta não é quem tu tá chamando. O que conta é se tu tem uma moral suficiente, uma seriedade suficiente, um entendimento suficiente para não ser enganado por um irmão que está dizendo que é o fulano e não é. Porque tá assim, ó, de psicografia do Bezerra de Menezes, do Chico Xavier, tem um monte. Tem um monte. E aí, qual será a verdadeira? Aí tu tem que ver o todo, né? Aonde a pessoa está, o médium, as pessoas que estão junto com o médium, a reunião mediúnica em si, o conhecimento daqueles médiums, a corrente de energia que é feita em volta desse médium para receber essas mensagens. Ou vocês acham que é que nem no WhatsApp? Não é. Ali estão os zombeteiros rindo da cara deles, certamente. Ou tão saco cheio quanto a gente escutando umas besteiras dessas. Reclama com Kardec. Kardec fez a parte dele. O resto é com a gente. O resto é entender. O problema é o seguinte: independente da forma, se é o Kardec, se é o Torá, se é a Bíblia, eu sempre falo isso. Sempre falo isso. Independente de qual a literatura, independente de qual é o segmento religioso, doutrinário ou de seita que as pessoas querem seguir, os princípios são os mesmos. São o respeito, a indulgência, a caridade, a paciência. Isso aí falta. Então, para a pessoa vir e falar mal do espiritismo, ou ela não entendeu, ou ela precisou se modificar moralmente e achou que isso era coisa de doido. Das duas, uma. Eu acho que ela não entendeu. Eu acho que ela não entendeu. Porque pelo jeito que a pessoa fala, a gente já vê que a pessoa não tem alcance, alcance que a gente chama QI, sabe? A pessoa não tem alcance cognitivo para entender a mensagem que o Espiritismo traz. E não precisa ter QI de 150 para saber isso, gente. É interpretação de texto tão defasada nos últimos 20 anos, 25 anos, que tu não precisa mais saber interpretar texto. Se não tiver bem mastigadinho ali para a pessoa só engolir, a pessoa não entende. Márcia Adriana mandou uma mensagem aqui, vamos ver. Sou um bandista e estudo espiritismo para poder ter mais conhecimento, compreensão e evolução dentro do propósito que é ajudar dentro da caridade e evolução espiritual. Para minha família faz muito bem, mesmo que diariamente temos que nos policiar. Claro, as ideias estão aí, né, Márcia? O conhecimento está aí. Mas e aí? E aí tu vai simplesmente para a internet falar sobre sem ter base de nada, sem ter conhecimento de nada. Ai, mas eu era espírito. Ok, mas tu continua sendo espírito. E tu continua sendo espírito
com todos os teus defeitos e todas as tuas qualidades, tu querendo seguir a doutrina ou não, tu sabe que dentro da tua cabecinha, tu entende o princípio do espiritismo. E dentro do princípio do espiritismo, tu sabe muito bem o que essa disseminação de desinformação vai cair como responsabilidade no teu colo. Então, quando tu for falar de algo tão sério quanto o espiritismo, ou qualquer outra crença, porque o espiritismo é sim ciência e filosofia, quando tu for falar disso, tu não conhece espiritismo. Tu não conhece. Tem algum ranço com alguém do centro espírita que tu frequentava, mas a gente não precisa de centro espírita para ser espírita. A gente não precisa deixar a nossa crença, deixar a Igreja Católica, deixar a Umbanda, deixar não sei o quê, para ser espírita. Não. Somos espíritas. Espíritos. E todo aquele que se dispõe a melhorar todos os dias, todo aquele que se expõe, que se propõe a fazer essa reforma íntima, a entender que o outro também é importante. Olha o egoísmo dessa pessoa falando tanta besteira. Ainda bem que tinha pouca gente assistindo. Ainda bem que tinha pouca gente assistindo. Porque disseminar esse tipo de informação errada sobre o espiritismo, eu não estou aqui para defender o espiritismo, tá? Ele não precisa disso. Os espíritos benfeitores não precisam disso. Eu estou aqui só comentando com vocês. A pessoa não tem um pingo de conhecimento. A pessoa não tem um pingo de nada. Nada. Nunca pegou. Ah, mas não sei, né? Ah, mas eu fazia evangelho no lar, né, com a minha família uma vez por semana. Tá, mas tu estava fazendo o quê? Tu estava mexendo no celular? Tu estava pensando na morte da bezerra? O que tu estava fazendo que tu não escutou o que foi dito para ti? Que são os princípios que os espíritos nos trazem. Tu acha que é muito horrível tu ler um texto onde tu vai aprender como se comportar, como perdoar, como ver o erro do outro? Ah, é uma coisa horrível. É assim uma doutrina assim de botar cabresto nas pessoas. Muito pelo contrário. É justamente para libertar as pessoas, para não cair no conto dos falsos profetas. É justamente para entender, para a gente conseguir entender o que é um espírito bom e o que é um espírito que só está ali para brincar contigo. E a pessoa não entende. Se, por exemplo, fazia evangelho no lar, que eu não sei se fazia, porque se ele era espírita, provavelmente tinha o hábito de fazer o evangelho no lar. O que ele fez com esse monte de leitura que faz? O que a gente faz com tudo isso que a gente aprende todos os dias aqui? Vai botar no bolso e vai dizer, não, eu não sou mais espírita. Não tem como. Não tem como. O espírita, na verdade, o espírita, ele é aquele que lê, é aquele que entende e é aquele que bota em prática. Então, se ele deixou de ser espírita, é porque ele deixou de botar em prática todas as posturas morais, todos os ensinamentos nos textos que são lidos, que são escritos, que estão disponíveis gratuitamente, onde ninguém cobra para isso. É o tipo da coisa que não dá, infelizmente, não dá nem para conversar com uma pessoa assim. A Catarina Lemos, sou um bandista e respeito o espiritismo, estudo para unir os dois num só, para o meu aprendizado. Gente, a Umbanda saiu de dentro de um centro espírita por causa de... como é que é o nome? Preconceito. Preconceito. Então não tem como Kardec ter falado
de Umbanda se a Umbanda nasceu muito tempo depois. Muito tempo depois. E eu vou dizer para... Bom dia, Marco Polo. E eu vou dizer para vocês que nem o centro espírita segue Kardec. Muitos centros espíritas, a maioria, não segue Kardec. Ou segue só uma parte. Mas isso é assunto para outra conversa. Catarina Lemos. Sou um bandista novato e adoro o espiritismo para o aprendizado. Isso. Gratidão ao espiritismo. E ninguém é dono, gente. Ninguém é dono do espiritismo. Ninguém. Ninguém é dono. Tu queres ser espírita e praticar o espiritismo, tu não precisa ir no centro espírita. Kardec nos traz tanta coisa que se os próprios espíritas que estão dentro do centro espírita lessem o livro dos médiuns de cabo a rabo, entendessem o livro dos médiuns, eles estariam lá? Pode ser que sim. Mas tem muita coisa que Kardec nos ensina que lá no centro espírita nos castram. Nos castram. Nós somos castrados no centro espírita. Porque não pode isso, porque não pode aquilo. Não, porque isso, não, mas... Ah, não. Ah, eu posso fazer... exercitar a minha mediunidade de psicografia em casa? Não, o certo é aqui no centro espírita. Não, não pode. Kardec diz que sim. Kardec diz que nós temos que ter o conhecimento, o propósito, o entendimento. Nós temos que, dentro do conhecimento, tem todo um ambiente onde será propício. Tu tem que ter o horário, tu tem que ter o dia, tu tem que ter o treino, sabe? E tu pode. Mas, por exemplo, assim, ó, eu me acordei 2 horas da manhã e eu tive que me levantar para escrever. Tem coisa errada. Eu recebi essa mensagem, era 2 horas da manhã, eu estava dormindo, eu tive que levantar e escrever. Vocês acham que espíritos superiores vão desrespeitar o sono do ser humano para, no capricho deles, escrever às 2 horas da manhã? Então presta atenção. Quem é que está te ditando isso aí? Então tem coisas, gente, que a gente precisa só isso. Quando acontece alguma coisa, alguma manifestação, ou um arrepio que tu sente, ou isso ou aquilo, ou até esse impulso de escrever, que é um bom exemplo, esse impulso de escrever. Ah, não, mas eu tenho que ir no centro espírita porque eu sou médium e eu escrevo, e às vezes eu tenho que levantar 2 horas da manhã para escrever. Minha filha, tu tá obsidiado, tá? Tu tens o dom de escrever, tu é um médium de psicografia, mas tu precisa ter regras, tu colocar as regras, porque de fato o corpo é teu. E quem vai dispor disso é tu. Então não é na hora que eles querem, é numa hora apropriada para isso que vai acontecer a psicografia. Eles não são nossos donos e nós não somos donos deles. É um trabalho em conjunto. Quando é para o aperfeiçoamento das pessoas, quando é sim para tu trazer uma mensagem para alguém, isso não acontece às 2 horas da manhã. Ele não vai te acordar para isso. 5 horas da manhã, 4 horas. Não vai fazer isso. Os espíritos benfeitores, eles respeitam a nossa vida, o nosso livre-arbítrio. Então ele não vai te chamar, não vai te incomodar o teu sono para tu levantar e escrever. Por isso que a gente tem que ter conhecimento. Conhecimento. Vamos ver a Maria do Carmo dizendo aqui, ó.
Minha mãe é espírita, sempre tive um pouco de entendimento do espiritismo, aprendendo aos poucos. Neste contexto, seria somente intuições? Como assim, Márcio? No meu entender, obsidiado seria mensagens negativas. Aí é que a gente se engana. Porque esses obsessores, por fascinação, mistificação, né? Ah, não, mas ele só vem às 2 horas da manhã. Ó, o galo chegou. Eles são extremamente cultos, Márcio. Eles são extremamente cultos. Eles conhecem muito mais que nós. Eles têm todo o tempo do mundo. Então, nem sempre são mensagens negativas. Porque se ele te acordar 2 horas da manhã para fazer uma escrita, tá? Para fazer uma psicografia, e ele te traz uma mensagem linda, ele vai te dizer o quê? Vai dizer que, mas aqui foi o meu benfeitor que trouxe uma mensagem 2 horas da manhã. Tu acredita que ele me acordou para eu vir escrever? Pelo horário mas a mensagem é edificante, manda a gente estudar, fala em Deus, fala em Jesus, fala em não sei o quê, e a gente fica todo iludido, né? Não, benfazejo não te acorda 2 horas da manhã para fazer psicografia. Não. Mas ele trouxe mensagem bonita. Ok, tá bom, mensagem bonita, porque eles são extremamente estudados, extremamente inteligentes, ardilosos, não tem compromisso nenhum com verdade, com sentimento, nem com o teu físico, que tu estavas dormindo. Não, mas a mensagem mostra tudo que traz no Espiritismo. Manda ele passar outra hora. 2 horas da manhã, não, mas agora eu não vou escrever. A gente escreve no dia tal, a gente escreve na quinta-feira, 10 horas da manhã, onde eu faço as preces para os benfeitores, e aí eu me prontifico para fazer a psicografia. Chegou no dia, no teu horário, tu fez as tuas preces, te concentrou e saiu uma psicografia, beleza. Mas pode acontecer que não consiga fazer, porque não tem nada para receber. Por que alguém vai querer te trazer uma mensagem às 2 horas da manhã? Quando uma pessoa bate na tua porta às 2 horas da manhã, o que tu pensa? Tu pensa que, tá me chamando de uma festa. Para te chamar de madrugada é uma coisa muito séria. Aí a Márcia está dizendo, por isso a importância do estudo. Perfeito. É isso. Quando a gente se propõe a abraçar o espiritismo de Kardec, a gente tem que conhecer, tá, gente? Tem gente que recebe psicografias imensas, várias. Não estou dizendo que é mentira, tá? O que eu estou dizendo é que tudo a gente tem que questionar. Questiona. Mas dizer que benfazejo vem 2, 3 horas da manhã passar a mensagem, não cai. Não cai nessa. Vamos então pedir a fluidificação das águas, que nela seja colocados os fluidos curativos para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa mente, que nós tenhamos um final de semana iluminado, cheio de coisas boas. Vamos estar em prece. Bom dia, Tiago. Cheio de alegrias. Vamos entrar em prece ainda pelos irmãos aqui do Rio Grande do Sul e de todos os locais, né, do planeta Terra que precisam de ajuda. Vamos orar, então, pelos desencarnados também. Vamos orar por essas pessoas obsidiadas. Vamos orar pelos obsessores, pelos obsidiados, pelos irmãos que insistem em ficar no escuro, pelos irmãos que insistem em se enganar e tentar enganar os outros,
que Deus ilumine, que os bons espíritos o acompanhem, né? Acompanhem eles, consigam chegar perto para dizer, ô meu, tá fazendo aí não vai te ajudar em nada, né? Só um pinguinho na consciência, só um toque, um toquezinho. Vamos orar pela Edna Lima e todos os desencarnados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja e assim será. É isso, gente. Nosso evangelho de hoje. Inclusive, os benfeitores me lembraram, enquanto eu estava fazendo oração, que eles me lembraram que muitas vezes coisas que eu falo aqui são inspiradas por eles. E outra coisa é que se houvesse necessidade, a Lorena mesmo conversaria através de mim com vocês. Tá? Mas com a minha permissão. Tá bom? Já aconteceu, né? Quando a mensagem é direta demais, em geral, né? Eu sou uma pessoa que tem um gênio forte, né? Eu tenho facilidade de me comunicar, de falar, mas muitas vezes são eles mesmos que me inspiram a falar as coisas, tá bom, meus amores? Nos vemos então amanhã na Rádio Camaleão às 19 horas, não esqueçam, tá bom? E a nossa loja já tá... A loja com as camisetas dos moletons do Fenômeno RS já está no ar, tá bom? Eu já botei o link no Facebook e o pessoal aqui do Instagram, se quiser o link também, me chama no direct que eu mando, tá bom? Um beijo, até amanhã, nos vemos na Rádio Camaleão às 19 horas. Até mais!